YouTube, é o canal de Mecânica dos Fluidos, né? O SCT, o FRN, estão conseguindo ver aqui? Então, esse canal aqui, por enquanto, está com os vídeos do semestre passado, né? Do semestre suplementar, tá? Aqui a gente consegue ver muitos, tem todas as aulas de todos os professores, né? Tem minha, tem de Tony, tem de Douglas, enfim, ao longo do semestre suplementar. Eu não aconselho vocês, obviamente, para ir assistindo tudo isso aqui de volta, né? Mas o que vai acontecer? Cada um desses nossos encontros que a gente for fazendo aqui, eu vou deixar eles gravados, né? E aí, a possibilidade de eu estar gravando eles, disponibilizando no YouTube, permite, né? Eu fazer isso, permite que vocês tiveram alguma dúvida, né? Não conseguiram, querem rever aquela explicação lá que eu dei, ou então acharam que aquela explicação não estava a 100%, vocês vão poder vir aqui no canal, né? E assistir. Eu tive dúvida na aula do dia tal, do dia 24/7. Clico aqui e tenho a chance de assistir novamente essa aula do dia 24/7, certo? Então, as aulas da gente, nesse semestre remoto, elas vão ser realmente gravadas aqui, através do Meet, e eu queria mostrar para vocês o plano de curso, né? Como que a gente pretende caminhar no curso, o que a gente vai ver, quais são as datas previstas para as as datas principais, né, para as nossas coisas, para a gente poder alinhar tudo hoje, tá bom? Então, tem a galera toda que me conhece, mas tem o pessoal novo também, então eu vou me apresentar de novo, a gente vai fazer todo aquele serviço novamente, tá bom? Então, esses links que eu passei para vocês no CIGA, tanto do horário da turma 1, 2, como da turma de vocês, né, do 3, 4, eles são links permanentes. Então, todos os dias que for ter, basta vocês virem aqui no CIGA, clicou lá naquele link, ele já vem aqui para a nossa aula. Sempre vai ser esse mesmo nomezinho aqui, o link da aula de vocês, tá? Porque eu criei esse evento recorrente, né, no meu calendário, e aí todas as reuniões são com esse mesmo link. E aí, a gente tem, para esse semestre de 2020.6, esses horários aqui de aulas de mecânica dos fluidos. Tarde 1, 2, 3, 4 são as minhas turmas, nas terças e quintas. Noite 1, 2, 3, 4 são as turmas do professor Douglas, nas terças e quintas, tá? Tanto eu vou pedir para ele para disponibilizar o meu link na turma dele, quanto ele vai também me disponibilizar o link das aulas dele, se vocês desejarem assistir, certo? Então, o horário de atendimento presencial da gente, né, é esse que está cadastrado no Cigarra. Tarde 1, 2, 3, 4, noite 1, 2, 3, 4, certo? Ao longo do semestre, a gente vai ver a real necessidade de todos esses horários. Pode ser que a gente não precise ficar 1, 2, 3, 4, pode ser que a gente ache que só usar o horário 2 ou o horário 3 já vai ser suficiente em cada dia. Enfim, a gente não sabe. Isso a gente vai ajustando com as nossas necessidades aqui de interação, de avanço de conteúdo e tudo mais, certo? E aí a gente tem também os horários de atendimento dos monitores, que eu ainda não
vai ser abordado, obviamente, aqui no nosso modo remoto, né? E a gente vai usar realmente essa ferramenta aqui do Google Meet para fazer os nossos encontros ao vivo, né? E gravar esses encontros para disponibilizar o link para esse canal do YouTube, onde os vídeos das aulas vão estar sendo feitos, né? Vão estar sendo upados, vão estar sendo carregados. Então, o que acontece? Tanto vocês podem se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho, né? Modo blogueira. Ativar o sininho e receber as notificações por aqui, quanto a gente vai colocar esses links desses vídeos aqui no Cigar. Porém, facilita muito a vida da gente se vocês já tiverem acesso direto ao canal, né? Porque aí, não esquece de deixar o curtir, por favor, né? Vamos ativar a bloqueiragem completa. Não basta só se inscrever no canal, tem que curtir os vídeos. E aí, facilita a vida de vocês, né? Se já tem a notificação lá, na hora que eu upar o vídeo, vocês já sabem. Não tem que ficar esperando eu colocar um negócio no Cigar, que pode ser que não dê certo, enfim, já fica mais garantido lá. Continuando aqui o plano de curso, né? Eu sempre vou estar propondo as atividades e disponibilizando os materiais de manhã no Cigar, em algum momento. Então, na verdade, aqui está colocado pela manhã no Cigar, mas a ideia é que seja com antecedência, né? Então, se vocês olharem a Cigar de vocês hoje, já tem isso aqui. Deixa eu ver se eu estou na turma certa aqui. Turma 1. É o horário de vocês, tá? De 3, 4. Bom, de vocês parece que ainda ficou o material da aula do semestre presencial. Mas, enfim, eu coloquei para vocês aqui esses últimos dias, esses 3 materiais aqui. Aula 1, slides 1 e lista 1A. Esses materiais aqui, eles são isso aqui. Esse material, que o nome é Aula 1, Introdução e Conceitos Fundamentais, é uma apostila, né, que eu fiz para o semestre suplementar. Então, a gente fez uma apostila bem completa, com todos os conteúdos da disciplina, e aí, pacotinhos e pacotinhos de conteúdos, vem logo depois uma quantidade de exercícios. Então, aqui a gente tem a respeito de viscosidade, comportamento reológico de fluidos, pererê parará. Então, aqui tem um pacotinho, ó, de questões a respeito de viscosidade. Falei sobre, sei lá, linhas de corrente. Também tem uma quantidade de exercícios sobre linhas de corrente, certo? E aí tem também disponibilizado já para vocês os slides da disciplina. Então, todo o material, ele está disponibilizado lá no Cigar. Quem estava pagando a disciplina presencial vai ver que muita coisa, obviamente, se mantém tal e qual era no semestre presencial, né? Mas a gente vai dando as nossas atualizadas aqui e ali no material, vai mudando uma ou outra coisa e atualizando tudo para facilitar a vida de vocês a cada semestre, tá bom? Continuar aqui no plano de curso, tá? Para terminar de explicar mais ou menos como que vai ser a vida. E aí, pronto. Coloco os materiais no Cigar para vocês. Vocês têm o tempo hábil, né, aí de leitura, para apreciar esses materiais. Então, eu acredito que eu coloquei isso tudo na sexta-feira. Então, na aula de quinta, a gente já vai tratar desse material ali, desse material que eu botei na semana passada, tirar as dúvidas de vocês e tudo mais. Então, esse horário agora, digamos assim, dessa interação síncrona da gente, ele é um horário muito mais de, digamos assim,
tirar dúvidas, reforçar algum ponto, explicar melhor isso, explicar melhor aquilo, do que efetivamente de eu passar aquele horário inteiro explicando para vocês, tintim por tintim, o que é do conteúdo, certo? Obviamente que a gente vai ter também esses momentos, mas se por um acaso algum conteúdo ele não foi, digamos assim, professora, você não falou de um tema lá aqui no encontro presencial, mas esse tema está lá no slide de vocês, esse tema está lá na apostila de vocês, ainda assim esse tema pode estar presente nos questionários de vocês. Por quê? Porque esse encontro aqui, ele é muito mais, como eu falei, para a gente interagir, tirar dúvidas e tudo mais, do que propriamente para eu passar tintim por tintim no conteúdo. Até porque vocês vão ver que ficar aqui 2 horas e meia, olhando para mim aqui no computador, vocês vão perder ainda mais a paciência do que quando a gente estava em sala de aula. A verdade é essa. Nua e crua. Não tem quem aguente passar tanto tempo. Entendeu? Então, a gente vai interagindo, vai tirando as dúvidas. É um momento realmente para a gente se engajar mais do que quando a gente estava só, digamos assim, presencial. Quantos de vocês pagaram matéria no suplementar, pessoal? Todos vocês pagaram? Ninguém pagou? Como que era? Nayara não pagou? Como é que foi, Caio? Pode abrir o áudio para falar. Hilder pagou, Aline pagou, Breno. Diga aí como é que foi o semestre suplementar. No suplementar, algumas disciplinas não ofertaram, né? Agora todo mundo tem que ofertar. Teve um aluno da outra turma que me relatou que o professor só tinha momentos síncronos 2 vezes por semana, uma vez por semana. Eu fiquei assim, besta. Né? Fluidos, quando estava no semestre remoto, tinha 3 horários de atendimento por dia, com professores diferentes para 180 alunos, todo santo dia. Quer dizer, Caio, como é que foi? Quer abrir aí o seu áudio para explicar como é que foi, Aline, Breno? Pode abrir, meu povo, não tenham vergonha. Professor, tá me ouvindo? Opa, pode dizer? Iria pagar 2 matérias, mas paguei uma que era da ênfase, foi tudo ok. O professor deixava 2 dias de semana para tirar dúvidas e os outros 2 eram aulas. Aí ele falou que como tinha pouco tempo, ele fez um projeto no final com a prova. Foi tudo tranquilo, mas na segunda que eu iria pagar e não paguei, o professor só postou alguma coisa sobre a matéria 2 semanas depois do começo. Então, Aí ele falou, vai ter aula hoje, tá aí o link, pá. Aí 2 semanas depois eu já tinha desistido já, porque se eu não me engano, eram só 6 semanas, já tinha passado 2, né? Então achei melhor nem pagar. ele deve ter se confundido com a data do início do semestre suplementar da graduação com o semestre suplementar da pós, que a pós começa 15 dias depois. Ele deve ter misturado. Mas foi bem tranquilo. As aulas, só o pessoal que tem vergonha mesmo de falar, de essas coisas, mas tirando isso é bem. Já tem vergonha no presencial mesmo, né? Mesmo... Mas foi bem. Uma experiência bem legal. Que bom. Vocês usavam, quando vocês estavam lá no suplementar, vocês usavam o cigarro para fazer prova? Como eram as provas que vocês faziam? Quem pagou?
As provas têm um modelo tem como fazer pelo SIGA assim, no modelo questionário. Aí quando você finaliza, fica como aguardando a aprovação do professor. Isso, era só para saber se vocês tinham tido esse processo lá no suplementar. Porque, justamente, fluidos, como que a gente faz e fez a avaliação, né? Então, a cada conjunto de conteúdos, eu disponibilizo para vocês uma lista, né? Essa lista de exercícios, a gente chama de questionário, né? Mas ela não é um questionário no SIGA. Vai existir para cada lista dessa, questionário desse que eu passo para vocês, um questionário, uma atividade questionário no SIGA, valendo 1 ponto, certo? Com questões parecidas com essa da lista que foi disponibilizada. Então, é como se eu tivesse, assim, um pacote de conteúdo, uma lista questionário, como se fosse um simulado do que vai ser o questionário do SIGA, que vale 1 ponto. E aí, para cada pacotinho. Então, para a primeira unidade, eu tenho um pacote referente à mecânica dos fluidos e conceitos fundamentais, então vai ter um questionário relacionado a isso. Um pacote relacionado à estática de fluidos, então vai ter outro questionário com relação a isso. 10% no primeiro, 10% no segundo, a prova contabiliza o restante da nota, certo? Se em determinado tema, como nesse aqui da terceira unidade, eu tiver 3 pacotes grandes de conteúdo, eu posso ter 3 questionários. E aí é 1 ponto para um ponto para outro, 1 ponto para outro, certo? E aí a prova ficaria com os 70%, beleza? E aí a gente usa realmente o SIGA como sendo a ferramenta, né, para a gente receber essas atividades, corrigir essas atividades, tudo fica vinculado ao SIGA, certo? Quem estava no semestre presencial também tinha mais ou menos essa mesma linha de raciocínio, não é isso? Então, a gente manteve essa ideia. A única diferença agora é que a prova também é feita via questionário. Então, deixa eu mostrar como que a gente fez no semestre suplementar, para ver, esse aqui, 20.5, para fazer as provas, né? Então, a gente fazia, ó, cadê? Terceira prova, que era a que já ficou mais organizado, né? Então, tinha as atividades, ó, questão 1 da terceira prova, questão 2, questão 3, questão 4, e o questionário, né, a atividade do SIGA era envio da foto da questão 1, envio da questão 2, envio da questão 3, envio da questão 4, tá? Então, era mais ou menos assim que a gente estava trabalhando, certo? E aí, obviamente, a cada atividade dessa que a gente disponibiliza, a gente disponibiliza também o gabarito dessas atividades, né? O que a gente esperava como resposta. Então, fiz uma prova, e aí, pronto. Eu tenho a prova da segunda unidade, então eu tenho o gabarito da segunda unidade. Tudo isso a gente posta para vocês, para que vocês saibam e consigam avaliar onde que vocês erraram, cada uma dessas, ou acertaram, enfim, por que acertaram em cada ponto, certo? Pararará, ótimo. O que acontece, né? No ensino presencial, a gente tinha lá um projeto que era desenvolvido em grupo por vocês na terceira unidade, que era optativo, né? Esse trabalho, esse projeto, ele continua existindo agora no modo remoto, certo, pessoal? A diferença é que agora, ele, ao invés de ser um trabalho em grupo, ele é um trabalho individual, certo? Então, o que era esse trabalho, para quem não estava naquela época, né? Esse projeto,
ele, na realidade, ele é o desenvolvimento de um aparato experimental ou projeto de uma instalação de recalque, um projeto de uma instalação hidráulica, onde você use alguns dos conceitos, né, da disciplina de fluidos. Então, lembram que eu fiz lá um experimento para mostrar o escoamento viscoso, laminar, experimento para mostrar como que era a propriedade de viscosidade ou a propriedade de tensão superficial. Enfim, existem várias formas que vocês têm de estar exemplificando esses conceitos. Semestre passado, teve um aluno que fez, como que ele criou um manômetro para determinar, ele criou um tubo de Pitot, não lembro como que foi o projeto, mas o aluno fez um sistema que estimava eu acho que foi um tubo de Pitot, estimava qual que era a pressão dentro de um balão. Então, ele encheu uma bexiga de ar, conectou isso a um manômetro e mostrou para mim, professor, isso aqui funciona assim, assim, assado, por conta disso, 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 a pressão vale a pressão dessa coluna de água, tantos milímetros de tal fluido. Então, tem várias ideias que vocês podem adaptar, usar, mostrar, enfim, certo? E aí, nesse projeto da terceira unidade, ele continua exatamente da mesma forma que ele era no semestre presencial. Ele vale 3 pontos, né? E a criatura que entregou o projeto deixa de fazer uma questão que vale 3 pontos na prova, certo? Não são 3 pontos a mais, são 3 pontos que ele deixa de fazer na prova. Então, sobra mais tempo para a pessoa fazer uma prova tranquila e tudo mais. Então, tem esse bônus aí, certo? Voltar para o plano de curso. Eu ainda estou online? Eu estou online. Tudo certo. E aí, bom, e aí então, a gente tem esse canal que é o canal do YouTube, e a gente tem também um canal no Instagram, que é eu acho que é esse aqui, macflu.st.frn, ou algo parecido com isso. macflu.st-frn, alguma coisa assim, certo? E nesse canal do Instagram a gente consegue estar postando curiosidades, tratando, né, as coisas da disciplina de uma maneira menos técnica e mais aplicada à vida real da gente. É isso daí, né? Pronto. Então, a gente tem esse canal, tem o canal do YouTube, as aulas da gente vão ser gravadas, disponibilizadas no CIGAD, disponibilizadas no YouTube. Me digam aí alguma coisa que eu estou me esquecendo. Sim, e aí a frequência de vocês, né? A frequência de vocês nesse ensino à distância, remoto, ela é um pouco diferente, né, do que ela é no curso presencial. Obviamente que eu posso pegar aqui vocês todos, ver quem entrou, quem não entrou. Com o passar do tempo, a gente se habitua a ver quem, né, as criaturas que estão aqui e tudo mais. Ótimo, retornei. Vocês imaginam que no semestre suplementar as minhas aulas estavam batendo 80 pessoas,
70 pessoas online. E a gente sabe quem são as criaturas que estão entrando. E aí a turma de vocês está com 30 e poucos alunos, 33 alunos. Então, a frequência ela vai ser bem, digamos assim, bem menos formal, eu diria, do que no ensino presencial. Ela se complementa nesse ensino remoto. A gente vai juntar a informação daqui, de quem estava na sala no momento e tal, eu consigo relatório de, enfim, quem entrou, quando saiu, etc e tal, mas isso não vai ser a única coisa para a gente, né? Essa informação, ela vai se somar com o desempenho de vocês lá nos questionários para contabilizar a presença de vocês. Porque nessa forma de ensino, na realidade, no ensino à distância, né? Mas no ensino remoto, a gente vai fazer como no ensino à distância. Então, à medida que você vai evoluindo com o conteúdo, à medida que você vai captando, né, se apossando daqueles conceitos, é que você pode e consegue evoluir. Então, os questionários, eles vão dar uma informação para a gente da frequência de vocês, tá? Juntamente, obviamente, com a presença aqui nesses momentos síncronos. Deixa eu ver mais. Ótimo. Então, era isso do plano de curso, né? E aí, com relação à forma como a gente vai andar e etc e tal, eu vou estar passando aqui para vocês esses slides, digamos assim, introdutórios e iniciais, novamente, para a gente poder avaliar aí as datas e tudo mais, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Camila, né? Eu sou real oficial da UFRN, né? Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo aqui no Departamento de Engenharia Química da UFRN. E sou professora aqui da ECT desde 2019, tá? Vocês têm aqui disponível para vocês o meu contato por e-mail, contato telefônico, podem mandar alguma coisa que seja importante, em horários aceitáveis, né? Pode mandar, realmente não tem problema não, eu tiro alguma dúvida, vejo alguma coisa, etc. Está disponível isso aqui. E eu faço pesquisa, né, além da disciplina de fluidos, eu faço pesquisa na área de nanomateriais catalíticos, lá no Departamento de Engenharia Química, com parceria com o programa, misto lá no laboratório, né, tem os professores que são do programa de pós-graduação em Engenharia Química, e os professores que são do programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais, né. Então, a gente trabalha tanto aspectos de síntese de materiais, quanto aspecto de reatores catalíticos, né? Lá no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos. E eu pesquiso também na área de fluidodinâmica do escoamento hipersônico, junto com o professor Douglas aqui na própria ECT, certo? Então, a gente tem essas duas linhas de atuação em pesquisa. E aí a ideia desse curso é que vocês consigam, no final dele, demonstrar, né, as habilidades de vocês, conseguir explicar o comportamento de fluidos, tanto quando eles estão parados, quanto quando eles estão em movimento, né, aplicar as teorias, ser capaz de explicar esse comportamento realmente. E aí, quem estava na disciplina presencial, a gente tinha feito já essa primeira parte introdutória aqui, de o que é mecânica dos fluidos, o que é um fluido, como é que se analisa, o que é um escoamento uni, bi e tridimensional, o que é um campo de velocidade, etc. e tal. E a gente tinha começado a falar a respeito de estática dos fluidos. Se eu não me engano, a gente tinha parado aqui em equações manométricas, tá? Então, essa primeira unidade da gente, agora, nesse semestre
2020.6, né? A gente vai retomar essas coisas aqui. Faz muito tempo desde que a gente falou a respeito disso, tem gente nova na nossa turma, então a gente vai realmente fazer uma retomada. Mas a gente vai fazer uma retomada ligeira, certo? Então, você já tem esses materiais dessa primeira parte aqui toda, certo? A gente vai dedicar aí a próxima aula, a aula do dia 15, aproximadamente, para tirar dúvidas disso aqui, trabalhar com esses conceitos fundamentais. Dia 17 e 22, a gente vai trabalhar aqui com a parte de estática de fluidos, equação manométrica, força hidrostática sobre superfície submersa. Se for necessário, a gente marca uma aula de exercício no sábado, ou em algum horário que a turma toda concorde, tá? E dia 24 está programada a nossa prova. Essas datas todas, pessoal, elas já estão aqui no Siga Aula. Se vocês olharem a turma de vocês, tem aqui, ó, de 8/9 a 15/9, introdução e conceitos fundamentais, de 15 a 22, estática, 22, revisão, 24, primeira prova. Então, essa primeira unidade, ela vai ser realmente uma unidade mais ligeira, certo? Porque muita gente já viu esse conteúdo todo, tá? E aí, a segunda unidade, ó, a gente já fica com um intervalo maior e melhor aqui. Então, eu tenho um mês, ó, desde o dia 29/9 até 27/10, a gente tem aí um mês para tratar dessa outra parte do nosso conteúdo, tá? E aí a gente vai ajustando. Obviamente, isso aqui não está escrito em pedra. Eu estou apresentando? Eu estou apresentando. Obviamente, isso aqui não está escrito em pedra. A gente pode mudar alguma data e tudo mais, mas a gente vai ver que isso aqui dá certo, essas datas. E aí, ó, a terceira unidade está ficando, ó, desde 5 de novembro até mais ou menos 8 de dezembro. Então, a gente também tem mais um mês para a segunda unidade. Então, isso já fica mais tranquilo do que essa primeira, que realmente vai ser um pouco mais apertada. Beleza? Vamos lá. Eu ia mostrar mais alguma coisa. Então, ó, vai ter um pacotinho, um questionário dessa parte aqui, um questionário desta parte aqui. Quando acabar aqui, a gente faz a primeira avaliação. Um pacotinho dessa parte aqui, um pacotinho dessa parte aqui, um pacote dessa parte aqui, e aí a gente faz a segunda avaliação. Então, essa primeira parte é introdutória e estática, né, fluidos em repouso, e quando a gente chega para a segunda unidade, então a gente começa a tratar dos fluidos em escoamento, então, tanto na formulação integral quanto na formulação diferencial. E aí, essa parte de escoamento de fluidos não viscosos fica na segunda unidade, e o escoamento de fluidos viscosos já entra para a terceira unidade. E aí a gente tem essa etapa aqui de análise dimensional e semelhança, que é uma ferramenta para eu poder descrever esse escoamento interno viscoso, tá? E o escoamento externo também, obviamente. Então, essa aqui é a ementa do nosso curso, né? O que a gente vai ver, como que a gente vai ver. E, obviamente, essas datas que a gente está colocando são previsões. Vocês vão ver que a gente, nesse modo remoto, parece que o tempo ele passa de um jeito diferente, né? Eu acho que a rotina da gente, quando a gente ia para a universidade, a gente estava sempre tão ocupado que parecia que tudo demorava muito para acontecer. E aqui a gente vai ver que no modo remoto, eu estou explicando aqui para vocês como que vai ser, e para mim o conteúdo já foi quase, né? Praticamente já está aí. Então, é isso. É muito
esse estudo remoto, ele requer muito de vocês, né? Ele vai pedir realmente mais dedicação, mais foco. É um pouco diferente do que a gente fazia na graduação, que eu não sei como alguém está pagando nesse semestre, sei lá, 5 matérias, 6 matérias, porque é muita coisa em cima da própria pessoa, né? A gente acaba que fica muita responsabilidade para o aluno realmente. Beleza? Dúvidas, meu povo? Digam-me aí o que, que vocês estão achando, etc e tal. Beleza? Se Deus quiser, Rafael, vai ser super tranquilo. A parte do projeto, beleza. Espero. Até parece, Nayara. Nayara estava assim, ó, de boa na lagoa com fluidos, nem estava se estressando. Que mentira o quê? Vou explicar de novo como o Kildare pediu a parte do projeto. Então, Kildare, o projeto, ele é uma atividade que vocês vão fazer individualmente e facultativamente. Você pode escolher fazer o projeto, quanto pode escolher não fazer o projeto. E aí tem duas possibilidades nesse projeto. Uma possibilidade é você fazer um projeto de um experimento, certo? E a outra possibilidade é você fazer um projeto hidráulico. O que é um projeto de um experimento? No projeto de um experimento, você vai me explicar e me demonstrar, através de um experimento que você idealizou, ou que você viu em algum lugar e reproduziu, um conceito de mecânica dos fluidos. Então, professor, eu quero reproduzir como que funciona um viscosímetro. Vou lá, pesquiso como que funciona um viscosímetro e vou com o aparato, sei lá, de dentro de casa, com o que você tem, com o que você, sei lá, vai adquirir em algum lugar, fazer um viscosímetro. No semestre anterior, tinham vários experimentos que a gente usava para demonstrar alguns conceitos, né? Então, assim, teve um semestre que um dos projetos que eu mais gostei foi um que eu levei, inclusive, em sala de aula para o pessoal, para demonstrar como que era um fluxo laminar. E o experimento era simples demais. Eu tinha um becker aqui de vidro, o cara colocou outro becker de vidro de diâmetro menor, preencheu o espaço anular com um fluido bastante viscoso, era glucose, certo? Muito, muito viscoso, glucose de milho, se eu não me engano. E aí ele colocava uma tinta com uma seringa em alguns pontos e fazia a movimentação de um dos cilindros. E aí o fluido que estava ali dentro, como era viscoso, ele também se movimentava, e aí a gente conseguia ver o escoamento em camadas, etc. Então, o que eu quero dizer assim, o projeto ele pode ser bastante simples, né, em termos de aparato. Esse era simples demais, eram dois beckers de vidro com um fluido, né? Mas você sabendo me explicar o conceito físico que está ali, o que é a mecânica dos fluidos que está sendo envolvida ali corretamente, é isso que me interessa, certo? Então, tem esse tipo de projeto, que seria um projeto de experimento, e tem os projetos hidráulicos. O que seria um projeto hidráulico? Professora, está aqui a planta da minha casa. Eu quero calcular qual que é a perda de carga que a água sofre saindo lá da caixa de água até o meu chuveiro, se o caminho for esse. Se eu tiver tal material de tubulação, tantos joelhos, tantas válvulas, tantos isso, tanto aquilo, certo?
Então, aí você faz todo o cálculo de perda de carga para uma residência, por exemplo. Então, isso é super interessante, é muito legal. A gente também aceita como um projeto dessa terceira unidade. A dificuldade de fazer esse tipo de projeto é que os conceitos que você precisa para aplicar, eles são dados na terceira unidade. Então, às vezes, fica muito próximo. Fica difícil do aluno ver e conseguir aplicar. Certo? Mais dúvidas, Kildery? Era isso sobre o projeto ou você tem mais alguma coisa que ficou sem entender? Então, sobre o projeto é isso, ele vale 3, é facultativo. Quem fizer o projeto, deixa de fazer uma questão valendo 3 na prova. É isso. Arthur perguntando sobre a presença. Então, Arthur, a presença ela vai ser computada de 2 maneiras, certo? Aqui, né, em sala de aula, nos momentos síncronos da gente, eu vou ver quem é que está presente, obviamente, mas eu só ver quem está aqui não me garante que você está aqui, né? Porque a criatura pode estar aqui e estar com a tela lá no jogo, jogando CS. É bem assim. Então, você está aqui na hora do encontro síncrono, é importante, obviamente. Mas a gente vai computar a presença da criatura não só por isso. Eu vou computar também pela entrega das atividades, né, do SIGA. Então, os questionários, o percentual de acerto, etc., tudo isso computa, né, no algoritmo da gente para dar a sua presença física, digamos assim. Tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de bibliografia, né? A gente usa tradicionalmente, oficialmente, o Fox como nosso livro. Muita gente se opõe ao Fox, mas o Fox ele é técnico, ele é direto ao ponto, né? Ele tem muita coisa interessante. Para dar suporte ao Fox, eu uso o livro do Sengel, certo? De mecânica dos fluidos, também é muito bom mesmo. Ele é um livro de leitura muito mais fácil, esse livro do Sengel, do que o livro do Fox. E o livro do Munson, eu indico para a galera que vai para mecânica. Porque quem vai para mecânica, quando chegar lá na mecânica dos fluidos 2, ele começa a usar um bocado de coisa aqui do Munson. Então, vale a pena dar essa tentativa desde já, digamos assim. Esses outros livros aqui, o White é muito simplista, o Potter, mais ou menos, o Bird é punk demais e ele é um livro de fenômenos de transporte. Então, o Bird, ele é um livro tanto de transferência de quantidade de movimento, que é a nossa disciplina, quanto de transferência de calor e de massa. Então, ele acaba que trata esses fenômenos de transporte um pouco de maneira acoplada. Então, às vezes, não é tão trivial para o aluno, certo? Então, Fox e Stengel já resolve 90% da sua vida e o Munson resolve os outros 10%. Beleza? Os canais, né? Outros canais do YouTube que tem material interessante é esse aqui da USP, esse da Univesp, tá? Esse aqui do MIT e esse da Engenharia se eles são, digamos assim, a mesma coisa, só que um traduzido do outro, mais ou menos. Então, não é tão essas Coca-Cola todas. Mas aqui tem um aparato interessante de experimentos que foram feitos, assim, bem antigamente, de maneira bem rudimentar, e que ele consegue mostrar muitos conceitos interessantes aqui, através desses canais aqui, certo?
Esses materiais aqui, a apostila do professor Calazans, do professor Vilar, da PUC e da professora Nilza, foram os que eu usei para fazer a minha própria apostila, que eu disponibilizei para vocês no Cigarro, certo? Então, essa apostila ainda não está terminada, então eu peço para vocês que não compartilhem aí com o universo, porque eu ainda vou mexer nela, mas ela está lá para vocês e já serve de muita coisa de leitura de suporte, tá? Eu peguei essas 3 apostilas, peguei o Fox, peguei o Sengel, misturei tudo, fiz uma salada mista e virou aquela apostila. Deu um trabalho desgraçado, mas eu acho que deu certo. E aí, meu povo, era isso, eu acho, a princípio, por hoje, para a gente ver como que ia ser a nossa vida. E aí vocês me perguntam mais alguma coisa, vem o que vocês não entenderam, o que vocês entenderam, o que etc e tal. Deu tudo certinho, Rafael? Pois é. Então vai ser mais ou menos assim. E aí, quando for quinta-feira, eu já vou outra dúvida agora só quando começar a estudar. Né, mulher? É o jeito. Vocês vão ver que a apostila, ela tá, eu acho, não é porque fui eu que fiz, não, mas eu acho que ela vai ajudar muito vocês, tá? Porque ela sumariza o conteúdo, ela dá uma arrematada legal, eu acho. Então, hoje acabamos de. Eu mesmo não. Meu filho, a pessoa com menino, não, eu não tenho tempo nem de ver meu Instagram quase. Avalie e joga CS. Ai, ai. Pois então, o que eu peço para vocês deem uma olhada na apostila, olhem os slides, deem uma começada no conteúdo, porque quinta-feira, quando eu for começar o conteúdo, eu já vou começar num ritmo que é um ritmo mais acelerado do que a gente faria no semestre presencial, tá? Inclusive porque essa mudança de data do início do semestre diminuiu alguns dias, né? Diminuiu uma semana, na verdade, do nosso planejamento. E aí a gente vai ter que dar uma compensada aí em ritmo, certo? Então, na quinta-feira a gente se vê, bota esse negócio para rodar e cai para cima deles, beleza? Simbora. Quinta-feira a gente se vê. Show. Valeu, valeu, galera. Por favor, não esqueçam de deixar o joinha nem ativar o sininho. Por favor, dê essa moral para o canal da galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.